Pai, é com essa consciência que nós adoramos o Teu nome. É com esse sentimento consciente que nós, esta noite, estamos aqui reunidos, sabendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração, sabendo que o Senhor está aceitando o nosso louvor, sabendo que o Senhor, esta noite, está reformulando as nossas ideias, está trazendo um direcionamento para as nossas vidas. E nós iremos andar em conformidade com a Tua palavra. Que o Teu nome será glorificado através das nossas vidas. Porque nós nascemos para Te louvar. Nascemos para Te adorar. Nascemos para cumprir o Teu propósito. E que outras vidas, Senhor, através das nossas atitudes, possa se aproximar do Senhor e glorificar o Teu nome. Faz isto, Deus, porque é desta forma que nós queremos viver. Continua abençoando a cada homem, cada mulher que adentrou aqui esta noite. Do menor ao maior, Senhor. Do mais novo ao mais idoso, Senhor. Que a bênção do Senhor repouse sobre cada um desses. Ó Deus, que o Senhor possa os suprir de todas as suas necessidades. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, a cura na alma, a cura física, a cura espiritual. Que o Senhor não permita, ó Deus, que o pão falte na mesa dos teus filhos. Que o Senhor possa abençoar todos aqueles que são comerciantes da tua casa, Pai. Ó Deus, abre as janelas dos céus. Envia clientes e supre as necessidades. Que o Senhor traga promoção para aqueles que trabalham, Senhor. Que eles sejam os melhores no seu ambiente de trabalho, ó Deus. Que ele dê testemunho do teu evangelho, Senhor. Que o Senhor abra a porta de emprego como a tua filha já orou aqui esta noite. Que aqueles que estão desempregados, ó Pai, abre uma porta, Senhor. Aqueles que têm o tino, ó Deus, para empreender, dá uma ideia, dá os recursos necessários. Aqueles que estão para aposentar, que o Senhor libere a aposentadoria, Senhor. Faz isso, Deus. Tu és o Deus que supre todas as necessidades e todas elas em nossas mãos. Será para o Senhor, porque só somos mordomos. Portanto, Senhor, continua a nos dirigir, continua a falar conosco esta noite. Nós oramos nesta hora pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Aleluia. Pode sentar, queridos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu iniciei dizendo que Jesus ele é economista nas suas palavras. E muitas das vezes nós liberamos muitas palavras desnecessárias. Já viu aquela pessoa que libera palavras desnecessárias? Você já viu aquele vizinho? E eu vou dizer aquele vizinho bem distante, não é o seu vizinho da parede do lado, não. Aleluia! Aquele bem distante. Que tem um filho, em vez de ele liberar uma palavra de bênção para os seus filhos, ele libera uma palavra de... Já viu aquele vizinho bem distante, que olha para o filho assim, você não vale nada. Alguém já ouviu alguém dizer assim para uma criança? Né? Na fila do banco, muitas das vezes, ao caminho da escola. E essa palavra, você não vale nada, é porque eu quero ser economista, eu não quero estar aqui utilizando outro tipo de palavras. Porque provavelmente nós já ouvimos palavras totalmente diferentes dessa, mais pesadas. Não vai dar para nada.
faz sua não sei o que lá. Diga misericórdia. Porque somente falando em código, muitas das vezes traz à nossa memória as palavras. Eu penso que essas palavras da boca de um pai são palavras desnecessárias para o seu filho. Mas o momento da raiva, aquele momento do impulso, muitas das vezes diz coisas que não deveria dizer. O ser humano é assim. E normalmente, aonde nós mais dizemos coisas aonde nós não deveríamos dizer, é no ambiente familiar. Porque o ambiente familiar é um ambiente de intimidade. Nós nos sentimos à vontade para dizer tudo que nós queremos dizer ou tudo que vem em nossa mente. Muitas das vezes nós não queremos nem dizer, mas vem em nossa mente. E o que é que nós fazemos? Dizemos. Porque consideramos aquele ambiente um ambiente onde a gente tem livre oportunidade para dizer o que nós queremos dizer. E imaginamos que o que nós dizemos não tem consequência e não traz consequência. É por isso que eu iniciei dizendo que Jesus era economista nas suas palavras. Até no momento do milagre, da ressurreição de Lázaro, ele gritou, sai Lázaro, porque se ele diz assim, sai mortos, eu penso que é tanto poder na palavra de Jesus que os mortos que estavam ali naquele túmulo ia levantar tudo. Há poder na palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Então, nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado. Eu quero dizer para você que é pai aqui. Quantos pais tem aqui? Aleluia. Os pais, os que vão ser pais ainda, né? Mas todos nós somos filhos, amém? Todos nós somos filhos. E talvez você esteja pensando aí que talvez no seu passado, um passado muito próximo ou um passado muito distante, você também foi recepcionado com essas palavras dos seus pais, porque eles não tinham sabedoria. Mas se você foi recepcionado com essas palavras vieram na sua direção por causa de seus pais lá atrás que não tinham sabedoria, elas já foram quebradas em nome de Jesus. Ela já não tem mais efeito sobre a sua vida, porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Ela não está com aquela crosta do lodo em você, pelo contrário, você se tornou livre agora. Você tem uma outra palavra sobre a sua vida. Tem uma outra sentença sobre a sua vida. Então não fique nesta noite com esse sentimento, meu pai lá no passado me disse isso. Foi no passado. No dia que você se encontrou com Jesus, tem alguém aqui que está com Jesus? Então no dia que você se encontrou com ele, tudo foi anulado. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Agora você está sobre nova direção, aleluia. Você não está sobre a direção passada, a direção do mal. Agora você está sobre a direção do bem. Você está sobre a direção daquele que é o Senhor das nossas vidas, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. E daqui a alguns dias vai vir buscar a sua igreja, e se você é igreja, você vai morar com ele toda a eternidade. Já dizia o nosso saudoso irmão Lázaro, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, irmão. Tem alguém que vai subir aqui? Agora eu vou subir no tempo que ele quiser. Viu? Pensar até que é uma reivindicação para hoje de noite, não. Né? Então a gente precisa, já que a gente está falando sobre palavra, vou ter cuidado, né? Então eu vou subir somente agora, somente para trazer a nossa memória que nós iremos morar com ele toda a eternidade. Não é uma reivindicação para ir logo, não, pai. Eu vou fazer igual a Paulo.
Ah, eu queria ir tanto, mas se for para viver cansado aqui, eu prefiro ficar por aqui mesmo ainda, né? Fazendo a obra de painho é muito melhor. Mas, meus amados irmãos, eu digo e penso isso com vocês porque nós precisamos, na verdade, como servos de Deus, como homens e mulheres que vivemos uma nova identidade em Cristo, compreendermos que Deus tem um direcionamento para as nossas vidas, para os nossos filhos. Os nossos filhos não podem ser conduzidos com a mentalidade do mundo. Os nossos filhos não podem viver e nós tomarmos o conceito do sentimento do mundo. Pelo contrário, nós precisamos direcionar os nossos filhos e liberar palavras em direção dele, como o Senhor quer, da forma que o Senhor estabeleceu. E é interessante que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, você pode abrir a sua Bíblia. Salmo 127, versículo 3. Está ali projetado. O que é que diz o texto? Os filhos são herança e o fruto do ventre, o quê? Uma recompensa, aleluia. Olha que teve famílias que viveram problemas difíceis. A gente pode perceber lá a própria Sara. Sara queria ter o quê? Filho. Ela queria que o seu ventre pudesse gerar um filho. Se apressou, entregou Agar, e aí a sua serva tem um filho, de repente lá na frente ela também, o Senhor cumpre a promessa dele. Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor sempre cumprirá a promessa dele para as famílias que confiam nele. Ele tinha uma promessa para formar uma família ali naquele casal. Só que muitas das vezes nós somos apressados para ver logo o resultado que nós queremos para nossa família. Não se apresse. Deus vai cumprir. Permaneça confiando nele. Permaneça caminhando debaixo da orientação dele e do propósito dele para a sua vida e para a sua casa. O tempo dele para a sua família não é o mesmo tempo que ele tem para a família do seu vizinho. Ele tem um tempo específico e um propósito específico para cada família aqui na terra. E aí, lá naquela primeira família, aquela família, não a primeira, né? A primeira também teve um problema. Abel e Caim. Então, não é de agora. Tem problema na sua família? Na minha tem. Tem na sua família? Tem aquelas coisinhas meio desajustadas, mas Deus vai ajustar. Aleluia! Diga para sua irmã assim, Deus vai ajustar os problemas da sua família. Aleluia! Declare comigo, Deus vai ajustar os problemas da minha família. Você pode profetizar isso com fé, irmãos? Deus vai ajustar os problemas na minha família. Ele tem o poder de ajustar os problemas na família. Só foi a família de Sara. Teve problema? Não. Ana também teve lá problema com a sua família lá. Penina importunava. Mas um dia Deus gerou um milagre. Deus sempre é o Deus que ele gera milagres em famílias. Interessante que no milagre que ele gerou na família de Ana, a Bíblia diz que ela está lá orando e o homem de Deus vai ao encontro dela e o que é que ele diz para ela? A uma hora dessa você está o quê? Bêbada. Se fosse nos dias de hoje o pastor chegar e dissesse assim, ei, Elisângela, que é isso? Uma hora dessa você aí toda tá bêbada? Elisângela lá orando, né? Buscando o Senhor, lá no reteté, no manto. Elisângela não quer dizer que ia fazer isso, não. Eu vou dizer Ilka, né? Ilka ia levantar, botar a mão pro lado assim, dizer, tome vergonha na cara.
Tá vendo que eu dizia que ele não é homem de Deus mesmo? Mas aquela mulher, o que é que ela se vira para ele e diz assim: não, meu senhor, a tua serva está angustiada. A angústia dela era no espírito? Não. Era física? Não. Era onde? Na alma. E ela estava angustiada por quê? Porque ela não podia gerar um. E ela diz: mas eu estou aqui orando para que o Senhor me conceda um filho. E aí o Deus que resolve todos os problemas familiares, o profeta diz lá: seja como a tua oração. E aí Deus não dá um filho para ela. Deus dá Samuel. Deus vai lhe dar além daquilo que você pensa na sua família. Permanece confiando nele. Permanece no caminho dele. Mas muito de nós já temos filhos, irmãos. E aí, muitas das vezes, quando os filhos são gerados e nós passamos a tê-los, muitas das vezes esses filhos passam a ser problemas em nossas vidas. Ou nós começamos a dizer que ele é problema em nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você, pai e mãe. Seus filhos não são problema para a sua vida. Seus filhos são bênção de Deus para a sua vida. O problema é que nós não sabemos administrá-los. O problema dos dias atuais é que nós não sabemos gerenciar os nossos filhos. Essa é a grande questão nos dias atuais. Porque a Bíblia vai dizer que os filhos são herança, o quê? Então a Bíblia estaria mentindo. A Bíblia mente, irmãos? A Bíblia é verdadeira. E ela vai dizer, e os frutos do ventre, uma recompensa. Então, os nossos filhos, eles são bênção de Deus para as nossas vidas. Mas nós vivemos dias de acentuadas distorções dessa relação familiar. Distorção daquilo que Deus pensa acerca dos filhos. Distorção daquilo que Deus imagina acerca da família. E muitas das vezes nós estabelecemos na nossa fala, na nossa crença, no nosso sentimento, aquilo que o mundo imagina que deve ser. Só que nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de forma passageira. Nós pertencemos ao reino dos céus. E nós precisamos tomar a sentença do reino dos céus para as nossas vidas. Nossa identidade, meus amados irmãos, ela não é definida por aquilo que nós pensamos ou sentimos. Pelo contrário, a nossa identidade, ela é definida pelaquilo que Deus definiu para nós através da sua palavra, através da escritura, através dos seus ensinamentos da palavra para as nossas vidas. E esta palavra que nós precisamos direcionar a nossa caminhada. E à luz das escrituras, os filhos, eles são bênçãos para os pais. E é por isso que nós, como pais, nós iremos profetizar esta noite dizendo: os meus filhos, eles são bênção para a minha vida. Seus filhos são bênção para a sua vida. Nunca perca isso. Porque os filhos, eles são heranças do Senhor. E eles devem ser cuidados e ensinados. O problema, irmãos, muitas das vezes é porque nós, na verdade, vivemos uma geração de pais que, muitas das vezes, nós não queremos ensinar os nossos filhos. Pastor, dureza. Nós estamos em famílias, aleluia. E lugar de família é lugar de ensinamento. Nós somos uma geração de pais que nós queremos ceder muito para os filhos. Nós queremos fazer muitas concessões para os filhos. Pelo contrário, os nossos filhos precisam ser ensinados, os nossos filhos precisam começar a ter resiliência. O mundo nunca dirá somente sim para os nossos filhos.
E quem tem que começar a ensinar o não para os nossos filhos é em nossa casa. Só que nós somos pais, sabe qual é a linguagem dos pais dos dias atuais? A linguagem dos pais dos dias atuais é assim: eu não quero que o meu filho passe aquilo que eu passei na casa de meu pai. Quem já disse isso aqui? Ninguém, né? Rapaz, só tem crente perfeito aqui, aleluia. Já disse, Oswaldo? Corajoso, é isso mesmo. A maioria de nós diz, muitas das vezes nós não verbalizamos isso, mas as nossas atitudes são essas. Os nossos posicionamentos é desse jeito. E aí nós vamos fazendo concessões para os nossos filhos, nós começamos a liberar tudo que eles pedem para nós. E o que é que acontece? Nós vamos ensinando aquilo que o Senhor não nos direciona para ensinar aos nossos filhos, meus amados irmãos. Os filhos, eles são herança, sim, aleluia. E nós não podemos perder de vista, mas os filhos, eles precisam ser ensinados, primeira coisa, a temer ao Senhor. Você como pai, nós como pai, nós precisamos começar a ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas como é que eu ensino os meus filhos a temer ao Senhor? Será que você tem ensinado os seus filhos a temer ao Senhor? Como é essa relação de ensino que você tem com os seus filhos? Como é essa caminhada de ensino? Nós precisamos refletir acerca disso, porque muitas das vezes, meus amados irmãos, a gente tem colocado a culpa muito nessa sociedade, e essa sociedade cada vez mais vai ser pior. O ensinamento dessa sociedade é para querer destruir os nossos filhos, e sempre foi desse jeito, não será diferente. E a cada momento, com tecnologias diferenciadas, a cada momento, com maneiras diferenciadas, a cada momento, com a forma diferenciada, mas ele sempre quis destruir as famílias. E cabe a nós, como servos de Deus, primeiro, temer ao Senhor em nossas vidas. E, como exemplo, ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor. Esse é o primeiro ensinamento. Essa é a primeira direção que Deus tem para as nossas vidas como pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a temer ao Senhor. Filhos, eles são bênçãos de Deus. Eles são continuação de uma descendência. São resultado do milagre divino, da reprodução humana. Então, meus amados irmãos, se ele é tudo isso, nós precisamos cuidar dele, porque o Senhor confiou a cada um de nós cuidarmos dos nossos filhos. Eu sempre digo lá em casa aos meninos, e eu sou pai também, pai de 2 adolescentes, um momento difícil que é ser pai de adolescentes, porque enquanto está pequeno a gente consegue controlá-lo. Enquanto é pequeno, nós conseguimos direcionar para onde ele vai. Mas depois que começa a ficar maior, você vai perdendo o controle. Mas quando você ensina ele lá de baixo, quando chega cá em cima, você continua com o controle com ele. Porque você deu limites a ele lá embaixo. O grande problema em uma geração que nós vivemos, forma generalizada, que nós não damos controle aos nossos filhos lá embaixo. E aí eu quero, irmãos queridos de Jesus, irmãos abençoados de Jesus, você que tem filhos pequenos, ensine os seus filhos. Ensine os seus filhos. Ah, você que tem filho adolescente, utilize uma daquelas palavras que aqueles adolescentes aqui utilizaram no dia da dramatização para o Dia das Mães. Quem manda aqui em casa é quem? Sou eu. Lembra disso? Então, quem manda na sua casa ainda é você. E se ele está na sua casa, ele precisa seguir a orientação e as regras da sua casa. Porque vocês são pais e precisam exercer a autoridade de pais. A culpa
não está somente lá fora. Muitas das vezes a culpa está em nós, que não nos posicionamos, e nós precisamos nos posicionar como pais. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, alguns já ouviram dizer isso. Igor tem 17 anos, eu tenho 20 anos que estava lá na congregação. Então ele nasceu já dentro da igreja. Com 15 dias de Ilka com a cesárea. Estava o Promisservos aqui. Quem lembra quando o Promisservos veio pela primeira vez? Lembra? Solange é fruto daquele trabalho. 15 dias. E nós estávamos instalados, eles estavam instalados naquela escola aqui da São Caetano, naquela escola estadual próxima ao ramo da videira, aquela escola estadual ali, onde estavam dormindo e nós fazíamos as concentrações com as igrejas ali. Com 15 dias de uma cesárea, Igor já estava lá. Ao longo desses 17 anos que Igor tem, nunca faltou um culto. Nunca faltou um culto. Sabe por quê? Porque eu nunca deixei. E ele nunca veio por obrigação. Porque eu sempre fiz do ambiente da igreja o melhor ambiente da vida dele. Ele nunca viu eu falando mal de um irmão, ou de um pastor, ou de alguém. Sempre a igreja foi o melhor lugar para ele. Quando o Igor fez 15 anos, eu disse para ele, ele sempre teve um ano a mais na escola. Ele queria ser jogador de futebol, sonhava, imaginava que queria. Eu disse, tranque esse ano a escola, porque você tem um ano a mais, e você vai para o clube de futebol, já estava tudo certo, para que ele pudesse treinar, e quando virasse sub-20, ele já estava bem. Ele virou para mim e disse, meu pai, eu não vou fazer isso, porque Deus não falou comigo ainda. Qual seria o meu direcionamento? Um menino de 15 anos. Mas por que essas atitudes, irmãos? Por que essas atitudes? Porque o ambiente da igreja era o melhor lugar para ele. Nós precisamos, pais, trazer os nossos filhos para este ambiente chamado igreja. Nós precisamos colocar os nossos filhos neste ambiente. Este é o melhor ambiente que tem para a vida dos nossos filhos. Não é em casa. Não é no cinema, não é em qualquer outro lugar, não é na casa do amiguinho, não é na casa da amiguinha, não é na praia, não é em qualquer outro lugar. É na igreja, é o melhor ambiente para que ele possa estar. Porque lá na frente, se nós não fizermos hoje, lá na frente, talvez nós tenhamos dor de cabeça. Ah, pastor, o senhor está dizendo que lá na frente eu vou profetizar sempre que os meus filhos permanecerão na presença do Senhor. Amém, irmãos? Me ajuda. E olhe para o seu irmão que tem filho e diz assim: os seus filhos também permanecerão na presença do Senhor. E aqueles que estão afastados vão votar em nome de Jesus. Aleluia! Vai acontecer com que os que estão afastados, vai acontecer o quê? Vão votar em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se porventura houvesse a possibilidade de um dos meus não estar na presença do Senhor, eu estaria de cabeça tranquila. Porque o ensinamento total ele recebeu. O exemplo ele recebeu dentro de casa. O direcionamento ele recebeu dentro de casa. A nossa palavra esta noite é para te estimular a você trazer a consciência dos teus filhos que este é o melhor local para ele estar. Ah, o meu filho está cansado. Tá não, irmão. Se ele fosse para o parquinho, ele ia correr o tempo todo lá, ia ficar correndo. Ah, porque o meu filho está com sono. Não está não, irmão.
Porque se ele fosse lá para o Playland, lá no shopping, ele ia ficar subindo e descendo e você ia gastar o dinheiro todo lá com ele. Então, quando é vir para a casa do Senhor, ele está cansado, ele está isso, está aquilo. Não está, não. É você que está dizendo que está. E você precisa mudar a sua atitude. Ainda que ele venha, bote para dormir aqui dentro. Nós precisamos acabar com essas estatísticas que estão aí fora. Das drogas, da prostituição. Os nossos filhos irão para a escola. Os nossos filhos irão para a faculdade. Se eles não tiverem princípio cristão, eles vão se perder lá. Alguém tem filho aqui para se perder? Não. Nós queremos os nossos filhos indo morar no céu conosco. É por isso que o nosso posicionamento tem que ser agora. A nossa decisão tem que ser agora, porque os nossos filhos são uma promessa do Senhor, eles são herança para as nossas vidas, eles não vão ser dor de cabeça no futuro para nós, pelo contrário, ele vai ser motivo de louvor, aleluia! Ele vai ser motivo de orgulho. Eu estava vendo a situação dessas de conflitos. Se tem uma coisa que eu não gosto hoje, sabe o quê? A tecnologia. Porque a transmissão nos inibe de trazer mais clareza. Mas eu acredito que vocês entendem os conflitos que nós estamos vivendo hoje na sociedade. E eu estava olhando um desses meninos, e aí eu estava olhando para o histórico familiar dele. É como se eu dissesse assim, foi predestinado a isso, pelo histórico familiar. Foi sentenciado a isso. Mas o nosso histórico familiar é diferente. O nosso histórico é de estar aqui na casa do Senhor. O nosso histórico é de estar na presença de Deus e amar esse Deus que é todo-poderoso. Então, pais, eu quero dizer uma coisa para você: seus filhos são herança do Senhor. Em vez de mandar uma mensagem de madrugada, levante de madrugada. Vá no quarto dos seus filhos, coloque as mãos sobre ele e ore sobre ele. Estenda suas mãos sobre ele. Leia a palavra com ele. Faça um culto doméstico com ele. Seja exemplo para ele. Se ajoelhe e faça com que ele veja você orando. Tem atitudes simples, mas atitude que vai respaldar para que ele queira ser parecido com você, homem e mulher de Deus abençoada. Não o mande avisar ao vizinho quando a campainha tocar que você não está em casa, você estando. Que é isso, pastor? Tem gente que faz isso? Aqui não tem não, graças a Deus. Mas tem, antigamente, quando o telefone tocava em casa, tinha alguns que diziam o quê? Diga que eu não estou aqui. Ou senão, quando passava aquele rapaz que vendia a cadeira, o sofá não, a roupa de cama, vendia a cortina, o freguês, né? O gringo, chamado gringo. Aí fazia aquele carnezinho de 8 vezes. Aí quando era na semana, ele passava de 15 em 15, na hora de pagar, aí ele batia na porta, ô, não sei quem, Bizantina, porque não tem Bizantina aqui, Bizantina. É um freguês, diga que eu não tô não. Aí, ó, tá vendo? Nós não podemos ser dessa forma, porque a palavra do crente é assim, sim, pelo contrário.
Irmão, tem coisas simples que nós podemos estimular a fé dos nossos filhos. Coisas simples. Quer ver uma coisa simples que eu sempre fiz para estimular a fé dos meus filhos? Simples, até banal dizer isso. Eu entrava em um shopping, ia dizendo assim, tudo tomado, eu dizia assim, Deus vai arranjar agora uma vaga para mim, para a gente. Vai aparecer uma vaga agora, e rodando, vai aparecer uma vaga agora. Ora aí, ora aí, ora aí, que Deus vai mandar uma vaga agora. E de repente saía um carro e aparecia a vaga. Sabe que época era? Não era dia de segunda-feira de manhã que o shopping estava vazio, não. Era naquele dia de festa que o shopping está tudo lotado, que fica a gente esperando para entrar. Nesses momentos mais difíceis. E quando a gente entrava nesses momentos mais difíceis, eles começavam a dizer: bora orar, Deus vai mandar uma vaga, Deus vai mandar uma vaga. E na hora aparecia uma vaga do nada. E ele dizia assim: rapaz, está vendo como oração surte efeito? Exerça a sua fé com os seus filhos. Só que a gente tem medo de exercer fé. Só que a gente tem medo do menino estar doente. E você diz assim, bora orar e Deus vai te curar. Não, a gente corre logo, sabe para quê? Pega o analgésico ali. Eu não estou dizendo que você não deve usar. Eu não estou dizendo a você que você não precisa tomar mais remédio. Eu não estou lhe estimulando a isso. Mas eu estou te estimulando, sabe a quê? A você usar a sua fé e fazer com seu filho tenha experiência de fé com você. Aleluia! Milagres vão acontecer. Eu lembro, irmã Lina, o pastor Berto dizendo, saudoso pastor Berto, um dia não tinha nada na sua casa. E ele convidou para ele e toda a sua família sentar com seus filhos. E a mulher, como é, Berto? Não tem nada para comer. E ele disse, pode arrumar a mesa. Sentem todos na mesa. E todos sentaram na mesa, com a mesa posta. Porque antigamente família, todo mundo comia junto, no mesmo horário. Falar nisso. Qual foi a última vez que você sentou com a sua família para comer? Vire para seu irmão, pega na mão dele assim, qual foi a última vez que você sentou com a sua família para comer? Qual foi a última vez que você colocou a mesa com a sua família para comer? Qual foi a última vez que você fez isso? Sabe qual é a nossa forma de viver família hoje? A nossa forma de viver família hoje é cada um pegar o prato a hora que quer. E eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Aqueles Duralex que você tem lá, tudo novinho, não deixa para visita, não. Coloca para sua família, arma aquela mesa. Ainda esse mês da família, aleluia. Faz aquela mesa bonita, glória a Deus. Amém, irmãos? Faz aquela mesa bonita lá. Não precisa comprar um buquê de flores, não. Pega aquela mal me quer, bem me quer e coloca na garrafa de refrigerante lá e bota lá. Pega o papel de embrulho, enrola ela e bota lá. Coisa simples que nós podemos cultivar dentro da família, irmão. Para que os nossos filhos sejam essa herança do Senhor para as nossas vidas. Para que os nossos filhos possam ter essa experiência da conversa na mesa. Para que os nossos filhos tenham proximidade. Muitas das vezes os nossos filhos é mais amigo de uma amiga lá do outro lado do mundo do que com os próprios pais. Os seus pais não são seus amigos. Você que tem filha, mulher, irmã, será que as suas filhas ela contam os segredos dela para você? Você que tem filho homem, será que os seus filhos contam os segredos dele para você? Será que ele te vê como amigo? Muitas das vezes isso não acontece porque nós não geramos relação de intimidade dentro de casa. E essas intimidades ela acontecem, sabe aonde? Ao redor da mesa. E nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos andar nos valores cristãos para a glória do Senhor. Mas eu dizia que o pastor Berto
com os seus filhos lá na mesa, a mesa posta, e eles começaram a orar, mas não tinha comida. E ele conta que na mesma hora a campainha tocou. E ele foi abrir a porta. E quando ele chegou, era um homem, e ele contava que era naquela caravana, ou era uma rural, naquele tempo muito distante, décadas atrás. E ele disse: aqui é a casa do senhor José Severino Berto, ele é, porque mandaram entregar ele aqui, isso aqui. E entregaram para ele 4 meses de compras. Você pode dar uma glória a Deus? 4 meses de compra. Pastor Berto ensinava que na casa dele sempre tinha 4 meses de compra. Ele não dependia do salário do mês para poder fazer compra. Aproveito e digo para você, nós precisamos nos organizar financeiramente nas nossas casas. Tem muitas casas desorganizadas financeiramente, porque coloca o chapéu aonde não pode alcançar. Então, se você viu a televisão de 60 polegadas na casa do irmão, do vizinho, e você não pode ter, não compre. Continue com a de 32, mas tenha a sua vida organizada financeiramente. Mas chega lá, irmãos, 4 meses de compra, aleluia, nós damos glória a Deus. Mas o que é que está na mesa lá? A sua esposa e os seus filhos. Para quê? Para comer. Naquela época não tinha negócio de quentinha, não. Para ligar para o mercado e dizer, para o restaurante dizer, traz uma quentinha, não. Mas aquele mesmo homem do mercado que foi levar as compras, levou um vasilhame de comida pronta e quentinha. Sabe o que significa? Que o Deus que quer fazer com que nós possamos ter experiência com Ele, Ele faz milagre acontecer quando nós provocamos esse milagre para a glória do Senhor. Deus quer fazer com que milagres aconteçam em direção da sua casa, mas para isso, irmão, nós precisamos nos posicionar como pais, para ensinar os nossos filhos, é uma responsabilidade nossa como pais, por isso que a palavra diz que nós precisamos ensiná-lo no caminho, nós precisamos ensiná-los sentados, nós precisamos ensiná-los em todo o tempo, meus amados irmãos, e é responsabilidade dos pais ensinar. Nós queremos transferir a responsabilidade do ensino. Quem tem a responsabilidade do ensino não é a professora lá da classe, não. Ali é somente um momento de comunhão que as crianças vão ter. Quem vai ter responsabilidade de ensinar somos nós, como pais. É nós que precisamos ensinar os nossos filhos. Filhos devem ser vistos segundo a identidade que a palavra de Deus lhe confere, não segundo a ótica desse mundo. Esse mundo ele é caído, mas o reino de Deus permanece em pé. Aleluia. E se o reino de Deus permanece em pé e os seus filhos eles são herança para você, os nossos filhos permanecerão de pé para a glória de Deus. E se porventura tinha, e eu já coloco no passado, algum filho caído, ele vai se levantar para a glória do Senhor. Os nossos filhos ficarão de pé para a glória do Senhor. A palavra de Deus afirma que os pais têm grande responsabilidade sobre a vida física e espiritual dos seus filhos. A sociedade, ela tenta influenciar para o pecado. E o pecado, meus amados irmãos, tem estado em todos os ambientes, menos neste ambiente chamado igreja, porque quem entra na igreja com pecado, ele tem a oportunidade de ser transformado e o pecado ser perdoado para a glória do Senhor, porque a igreja é lugar de arrependimento. Esse ambiente, meus amados irmãos, chamado igreja, é um lugar de arrependimento.
Por isso, meus amados irmãos, por isso que Deus, quando Ele criou todas as coisas, Ele deu ao homem para dominar todas as coisas. E quando Ele institui, meus amados irmãos, a possibilidade do homem ter filhos, gerar filhos, Ele faz para com que os homens também, como pais, eles possam ter responsabilidade de direcionar esses filhos. Como filhos também nós temos responsabilidade de honrar os nossos pais. Nós não podemos perder isso de vista. Mas como é que o filho vai aprender a honrar o seu pai se os seus pais não ensinam os seus filhos a honrá-lo? Já viu aquele menino? Aquele menino que você fala alguma coisa, ele se espirneia no chão, se joga no chão. Quem já viu isso? Ah, ah, só lá para dentro. A vara, a Bíblia diz que é para usar a vara. Corta, ó, corta, corta quando for editar, viu? Quando for editar, corta, porque, né? Filho que dá tapa na cara do pai, da mãe. Filho que sai batendo o pé quando o pai fala. Eu vou dizer uma coisa para você. Lá em casa, quando eu estou falando e eles dão as costas, eu digo, vote. Eu quero falar olhando para dentro dos seus olhos. Olhe para mim. Aqui, ó, tete a tete. Não vai falar eu falar e você andando, não. Volte, que para aqui minha frente. É aqui, ó, a gente está olhando aqui, ó. O pai precisa dizer que ele deve ser honrado, respeitado. E o pai só vai ser honrado e respeitado se ele colocar limites. Aprenda, pais. Quanto mais limite você coloca nos seus filhos, conforme a palavra de Deus orienta, mais ele vai te honrar e vai te respeitar. Mas se você fizer concessões, 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 ele vai ser uma pessoa desequilibrada nessa sociedade. E essa não é a vontade de Deus para a vida das famílias. A vontade de Deus para a vida das famílias é que as famílias vivam da forma orientada pelo Senhor, não pela deturpação desta sociedade. Declaremos nesta hora, diga, esta sociedade não vai deturpar os meus filhos, porque eles são herança do Senhor para a minha vida. Nós precisamos criar filhos que desejam agradar ao Senhor. Nós precisamos criar filhos que irão obedecer ao Senhor. Nós precisamos direcionar os nossos filhos que irão honrar ao Senhor. Mas também nós precisamos criar filhos que possam verdadeiramente ser obedientes a nós. Porque se eles forem em obediência a nós, eles honrarem a cada um de nós como pais, eles irão fazer também com o Senhor das nossas vidas, que também será Senhor das suas vidas, para a glória do nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos sair daqui esta noite encorajados pelo Senhor a vivermos os princípios bíblicos na criação dos nossos filhos, para a glória do Senhor. E com isso nós precisamos, muitas das vezes, tomar atitudes que os pais dizem assim, corta o coração, né? Corta o coração. Não corte o coração, não. Encha o coração dos teus filhos dos princípios da palavra de Deus. E sabe o que se cumprirá? Quando ele envelhecer, não se desviará.
deste princípio para a glória do Senhor. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Portanto, nós tomemos esta palavra de confissão, que os nossos filhos são bênção do Senhor. Portanto, que nós tomemos a atitude em nossas vidas a partir de hoje, fazer deste ambiente chamado casa de oração o melhor lugar para os nossos filhos estarem. Que nós possamos ser responsáveis de trazê-los e ensiná-los o caminho do Senhor e ensiná-los a adorar ao Senhor, tanto em casa quanto no ambiente chamado casa de oração. Sabe por quê, irmãos? O mundo não quer isso. O mundo quer isolamento. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, que ele não partirá. Mas ele lá sozinho, isolado, ele pode ser influenciado. Você quer que os seus filhos casem com as mães, as mães quer que suas filhas casem com o menino do mundo ou o menino da igreja? Os pais querem que os seus filhos casem com os meninos, as meninas do mundo ou as meninas da igreja? Como é que ele vai casar com os meninos da igreja ou as meninas da igreja se eles não andam na igreja? Pensem nisso. Que tipo de nora você vai querer? Que tipo de genro você vai querer? Que o Senhor nos abençoe essa noite. Que o Senhor nos faça refletir esta noite. Que nós possamos encorajar uns aos outros a ensinar os nossos filhos no caminho em que deve andar para a glória do Senhor. Fiquemos de pé nesta hora. Em nome de Jesus. Você pode abaixar sua cabeça. Pai, esta noite nós refletimos sobre a tua palavra. E a refletimos à luz dos nossos filhos. E a refletimos à luz desta geração. Dos meninos e meninas. Meninos e meninas de famílias cristãs, de servos teus, que muitas vezes nós, com o desejo de dar o melhor para os nossos filhos, nós não queremos aborrecê-los, nós não queremos cansá-los. Na nossa ideia é não enfadá-los, mas dar o melhor para eles. E com isso, Senhor, nós temos os privados de viver nesse ambiente chamado igreja, de fazer amigos dentro deste ambiente, Senhor. E muitas das vezes os melhores amigos dos nossos filhos são aqueles colegas da escola que não conhecem a tua palavra. Muitas das vezes as festinhas que eles vão são nesses ambientes de famílias que não vivem o contexto da tua palavra. E lá eles aprendem princípios que não são da tua palavra.
E muitas das vezes nós temos perdido isso de vista, Senhor. Mas esta noite o Senhor nos traz esta memória, nos faz esta alerta como igreja. E nós queremos melhorar as nossas posturas, Senhor. Por isso eu te peço, Deus, nos ajuda. Nos ajuda a corrigir e ajustar aquilo que precisa ser ajustado e corrigido. Nos ajuda, Senhor, a ensinar aos nossos filhos que o melhor ambiente para ele estar é na tua presença. Nos ajuda como igreja a proporcionar ambientes, ó Deus, aonde esta geração elas queiram estar. Faz isso, Senhor. Porque nós queremos ver a nossa descendência rendida aos teus pés. Nós queremos ver os filhos dos nossos filhos rendidos aos teus pés. Por isso, Senhor, nos ajuda a ensinar os nossos filhos a render-te a ti, Senhor, como o Senhor da vida deles, para que nós possamos ter alegria de ver os nossos netos, bisnetos, servindo ao Senhor. Por isso te peço proteção por cada criança desta igreja, do menor ao maior. Protege os filhos das tuas filhas, as filhas das tuas filhas. Nós oramos por eles, ó Pai, nesta hora. E repreendemos toda a fúria do diabo em direção aos nossos filhos. Tomamos posse da tua palavra e declaramos que os nossos filhos são herança do Senhor para a nossa vida. E nós iremos continuar vendo os nossos filhos adorando o teu nome, glorificando o teu nome. Se porventura algum que esteja afastado da tua palavra, vá ao encontro dele agora, Senhor. E que ele sinta uma necessidade de voltar para o Senhor e para a tua casa. Que o vazio possa ser perceptível agora nos seus corações. E eles entendam que só pode ser preenchido com o enchimento do teu Espírito. E aonde quer que ele esteja agora, Senhor, eles possam ser tocados pelo Senhor. Dá uma nova experiência a eles. Dá uma nova experiência, Senhor. Nós abençoamos todos os filhos desta igreja. Aqueles que estão aqui, aqueles que não estão. E declaramos, eles pertencem ao Senhor. E eles irão subir para morar contigo no dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Nós iremos nos encontrar no céu para adorar o teu nome. Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus que não falha. E é com esta confissão que nós iremos sair daqui esta noite, que os nossos filhos são do Senhor. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Livra-nos do homem sanguinário e roubador do meio do caminho. Nos livra de todo acidente no meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar nossa família em paz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero lhe dar um outro conselho. Hoje é uma noite de conselho. Já viu dizer aquele culto que é doutrinário? Hoje é um culto de doutrina. Não usa a música do mundo na sua casa, não. Não usa a música do mundo nas suas redes sociais, não.
por mais inocentezinha que ela seja, ela é do mundo. Ela é do mundo. Tem muita gente usando coisa profana e querendo santificá-la. O que é profano é profano. O que é de Deus. Amém? Deus te abençoe. Após a oração silenciosa, nós estamos despedidos em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. Tá em paz em nome de Jesus.